Eu tinha 19 anos quando descobri que minha irmã não era exatamente minha irmã. E o pior, o segredo que destruiu nossa família estava escondido bem ali, dentro de casa, numa carta, num baú empoeirado no sótão. Depois daquilo, nunca mais fomos os mesmos. Antes de começar, o pessoal do canal me pediu para avisar que batemos a meta de 400 inscritos. E o produtor-chefe mandou um bônus de R$ 200. Para retribuir esse carinho de vocês, decidimos escolher 2 pessoas para dividir esse valor. Para participar, é só estar inscrito no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo e comentar alguma coisa do coração. Boa sorte! Meu nome é Edna Cristina da Silva, mas quem me conhece lá em Sorocaba, no interior de São Paulo, me chama de Tina. Cresci na Rua das Hortênsias, no bairro Jardim Alvorada. Um lugar tranquilo, com ruas arborizadas, vizinhos que se cumprimentam na calçada e crianças brincando até o sol se esconder. Nossa casa era simples, mas tinha um charme todo especial. Era conhecida no bairro como a Casa do Portão Verde, por causa do portão de ferro pintado com uma cor vibrante que meu pai fazia questão de renovar todo ano. Ele dizia que aquela cor trazia esperança. Mal sabia ele, eu morava ali com meu pai, seu Genival, minha mãe, Dona Lourdes, e minha irmã mais velha, a Eliane. A Lili, como eu chamava desde pequena. Ela era meu mundo. 3 anos mais velha, me protegia, me aconselhava, me fazia rir nas noites em que eu chorava por causa dos meninos da escola. A gente dividia o mesmo quarto, os mesmos segredos, até os mesmos sonhos. Meu pai era marceneiro. Trabalhava numa oficina nos fundos da nossa casa. Era respeitado, daqueles homens que todo mundo elogia. Trabalhador, prestativo, sempre pronto para ajudar. Minha mãe era costureira, costurava para fora e também fazia as nossas roupas. Ela tinha mãos de fada e um coração que, pelo que eu via, amava muito aquele homem. Aos olhos dos outros, éramos a família perfeita. Sabe aquelas famílias de propaganda de margarina? Era a gente. Pelo menos, era o que todo mundo achava. Só que o tempo, ele é meio traidor. Vai escondendo coisas embaixo do tapete até que um dia, o vento levanta a poeira e revela tudo. Naquele dia, eu só queria encontrar uns álbuns antigos para fazer um mural surpresa pro aniversário da minha mãe. Subi no sótão pela escada de madeira que ficava no corredor dos quartos. Fazia tempo que ninguém ia lá. A luz era fraca. O cheiro era de mofo e lembrança antiga. Entre caixas de enfeites de Natal, brinquedos quebrados e papéis velhos, encontrei um baú marrom com ferragens já enferrujadas. Era pesado, todo em madeira, típico do trabalho do meu pai. Abri com cuidado e fui remexendo ali, cheia de saudade de uma infância que parecia tão distante. Foi quando encontrei uma caixa de sapato embrulhada com fita vermelha. Dentro dela havia cartas. Cartas de amor. A caligrafia não era da minha mãe. E uma delas estava endereçada a Genival, com todo o meu amor eterno. V. Aquilo me deu um frio no estômago. Li, reli, tremi. A carta falava sobre uma filha, sobre uma escolha difícil, sobre como Lili vai crescer sem saber quem é sua verdadeira mãe. Meu coração parou. Eliane, filha de outra mulher? Pensei em jogar tudo de volta no baú, fingir que nada tinha acontecido. Mas algo dentro de mim dizia que aquela descoberta era grande demais para ser ignorada. Desci do sótão como se tivesse envelhecido uns 10 anos em meia hora. As mãos suavam, o peito apertava. Eu olhava para minha irmã e não conseguia mais vê-la do mesmo jeito. Olhava para o meu pai e via uma sombra por trás do homem justo que eu conhecia. Naquela noite, escondi as cartas no meu armário. Não falei com ninguém, mas minha mente não parava. Cada risada da minha mãe parecia mais triste. Cada gesto do meu pai parecia falso.
Eu precisava saber. Precisava entender. Esperei o domingo chegar. Era o único dia que passávamos todos juntos. Almoço na mesa, frango assado com batata, o cheiro espalhado pela casa. Sentei com as cartas na mão e falei, baixinho, mas com firmeza. Pai, quem é V? O silêncio que se seguiu foi mais alto do que qualquer grito. Minha mãe largou a colher. A Eliane me olhou, confusa. E o meu pai ficou pálido. De onde você tirou isso, Tina? Ele perguntou com a voz já falhando. Do sótão, do baú. Essas cartas são da mãe da Eliane, não são? A resposta não veio em palavras. Veio no olhar desesperado da minha mãe, nas lágrimas que começaram a cair antes mesmo da confirmação. Veio na forma como o rosto da Eliane ficou branco, como se a alma tivesse deixado o corpo por um segundo. E então, meu pai confessou. Na sala de estar daquela casa de portão verde, diante de uma família que se achava inteira, a verdade veio como um terremoto. Ele tinha tido um caso com a melhor amiga da minha mãe, ainda antes de eu nascer. Um caso que gerou a Eliane. E por vergonha, por medo, por covardia, ele escondeu. A mulher, a tal V, decidiu abrir mão da filha. E minha mãe, que já sabia da traição, resolveu criar a menina como se fosse dela. Por amor, por orgulho, por... sei lá. Só que ninguém pensou na gente. Nem em mim, nem na Lili. Porque o que aconteceu depois foi o começo do fim. Antes de continuar, só queria agradecer cada um que tá acompanhando minha história. Se ela tá tocando seu coração, curta o vídeo, comenta aqui embaixo a cidade que está me ouvindo e se inscreve no canal. É de coração pra coração, mesmo. Obrigada por me escutar. A sala ficou em silêncio por um tempo que parecia não ter fim. Só o som do ventilador de teto girando e a respiração acelerada da minha mãe tentando conter o choro. Minha irmã continuava sentada, estática, a boca entreaberta como se quisesse dizer alguma coisa, mas não soubesse por onde começar. Meu pai se levantou da mesa, caminhou até o corredor com passos pesados e se trancou no quarto. Eu lembro que fiquei ali, segurando aquelas cartas, amareladas como se fossem dinamites prestes a explodir mais ainda o que restava da nossa paz. Minha mãe, Dona Lourdes, parecia ter sido esvaziada por dentro. O rosto dela era uma mistura de tristeza e vergonha. E o pior, raiva. Mas não só dele, de mim também. Como se, por ter desenterrado aquele passado, eu tivesse destruído tudo. Por que você mexeu nisso, Tina? Ela perguntou com a voz baixa, quase num sussurro. Eu não sabia o que responder, porque, sinceramente, nem eu sabia o que estava fazendo. Só sentia que aquela verdade precisava respirar. A Eliane finalmente levantou. Tremendo, foi até o banheiro e vomitou. E ali eu entendi. O que para mim era um choque, para ela era um terremoto. Porque até aquele momento ela acreditava que era filha da minha mãe, que aquele lar era o alicerce da vida dela. Naquela noite, ninguém jantou. O frango com batata ficou na mesa, esfriando junto com os restos do que éramos. Eu tentei falar com a Eliane mais tarde no quarto, mas ela estava deitada de costas, olhos inchados. Só disse uma coisa: você devia ter me deixado sem saber. A ignorância dói menos. Fiquei em silêncio. Me senti culpada, confusa e, no fundo, também traída. Como se aquele segredo tivesse me tirado a irmã que eu sempre amei. Os dias seguintes foram piores. Minha mãe andava pelos cantos da casa, como um fantasma. O meu pai só saía para o trabalho e voltava calado. E eu só queria voltar no tempo e não subir naquele sótão.
A Eliane começou a evitar todos nós. Ficava mais tempo fora. Dizia que ia na casa de amigas, mas voltava, com os olhos vermelhos. Um dia encontrei uma passagem de ônibus em cima da cama dela. Destino: Campinas. Você vai fugir? Perguntei. Ela me olhou com uma frieza que eu nunca tinha visto. Não tô fugindo. Tô me libertando. Tentei argumentar. Segurei na mão. Dela chorei. Mas ela já tinha se decidido. Disse que ia atrás da tal V, que precisava entender sua origem e que não dava mais para viver dentro de uma mentira. Quando ela saiu por aquele portão verde com a mochila nas costas, parecia que metade de mim foi embora com ela. Eu fiquei parada ali, sentada na calçada, encarando a rua deserta, como se a resposta para tudo estivesse no asfalto. Minha mãe chorou escondido por dias. Dizia que aquilo era castigo, que o pecado do meu pai agora tinha cobrado seu preço. Ele fingiu que nada tinha acontecido. Continuava consertando móveis, lixando madeira, martelando com força. Mas os olhos dele tinham vergonha. Passaram-se semanas, depois meses. Nenhum sinal da Eliane, nenhuma ligação, nenhuma carta. Foi nesse tempo que comecei a ter pesadelos. Sonhava com a casa desabando, com a minha mãe chorando sangue, com o portão verde sendo arrancado por um vento forte. E eu, sozinha, tentando reconstruir tudo com as mãos nuas. A terapia veio por insistência de uma professora da faculdade. Eu contei por alto o que tinha acontecido, e ela me olhou com um carinho que eu não via há tempos. Você precisa cuidar da sua alma, Tina. Você tá carregando a dor de todo mundo sozinha. Na terapia, eu chorei tudo que não conseguia chorar em casa. Falei da minha raiva, da minha culpa, do meu medo de perder minha irmã para sempre. E pela primeira vez, alguém me disse que eu não era responsável por salvar ninguém. Só por mim. Comecei a escrever cartas para Eliane. Nunca mandei. Mas elas me ajudavam. Às vezes eu subia no sótão só para ficar ali, no silêncio, sentindo o cheiro das lembranças. O baú continuava lá como uma ferida aberta. Um dia minha mãe entrou no meu quarto, sentou na minha cama e disse: eu devia ter te contado. Mas eu tinha medo. Medo de vocês não me amarem mais. Medo de perder minha família. Eu abracei ela como nunca tinha feito. A gente chorou juntas. E naquele abraço, eu percebi. O segredo tinha nos separado. Mas o amor ainda existia. Faltava a Eliane. Faltava aquela parte de nós que tinha se perdido pelo caminho. Mas eu ainda acreditava que um dia a gente ia se reencontrar. Se essa parte da minha história te tocou, comenta aqui embaixo. Às vezes, só de saber que alguém tá ouvindo, a gente já se sente mais forte. E se quiser continuar acompanhando, se inscreve no canal. Ainda tem muito pela frente. 3 meses se passaram desde que a Eliane saiu de casa. O tempo parecia andar de muleta. Cada dia arrastado, cheio de silêncio e espaços vazios. A cama dela continuava do mesmo jeito. O travesseiro ainda tinha o cheiro do perfume dela. E o guarda-roupa, eu não tive coragem de abrir. Minha mãe entrou numa espécie de torpor. Levantava, fazia café, sentava na varanda e ficava horas olhando pro nada. Ela parou de costurar. Disse que a tesoura tremia na mão. Às vezes eu a ouvia rezando baixinho no quarto, pedindo perdão por algo que, sinceramente, ela nunca teve culpa de verdade. O meu pai, por outro lado, virou uma muralha. Não falava sobre o assunto. Não perguntava da Eliane. Não mencionava a tal da V. Continuava indo e voltando do trabalho como se fosse um robô. Mas à noite, eu escutava. O choro abafado dele no banheiro. O ranger do espelho quando ele apoiava a testa ali, talvez tentando encarar um homem que nem ele reconhecia mais. Eu tentava seguir. A faculdade me dava algum respiro,
Mas bastava 1 minuto de distração para a cabeça voltar para a mesma pergunta. Onde ela tá agora? Foi numa dessas manhãs de domingo, quando o sol ainda estava saindo devagar, por entre as folhas das árvores da Rua das Hortênsias, que o carteiro tocou a campainha. Uma carta, sem remetente, mas com uma caligrafia que eu reconheceria, até de olhos fechados. Era da Eliane. As mãos tremiam enquanto eu lia. A carta era curta, fria, direta. Dizia que tinha encontrado a mãe biológica, que agora entendia o que era sentir-se parte de algo real, que não esperava perdão, nem reconciliação, e que, se eu a amasse mesmo, devia deixá-la seguir, sem interferir. Na última linha, uma frase. Não procure por mim. Aquilo não pode ser desfeito. Eu reli 1000 vezes. Cada palavra me cortava como faca. Porque ali eu entendi que o que tinha sido quebrado talvez não tivesse conserto. Era como se ela tivesse apagado tudo que a gente viveu e começado uma nova vida onde eu não existia. Eu sentei no chão da sala, com a carta no colo, e chorei. Não aquele choro bonito de novela. Foi um choro feio, engasgado, de quem tá gritando, por dentro. Minha mãe me viu daquele jeito e entendeu tudo sem eu precisar falar nada. Ela me abraçou e disse: "Ela tá machucada, filha. E quando a gente tá machucado, às vezes morde até quem ama." Eu queria acreditar nisso, mas parte de mim se sentia rejeitada, desprezada. Como se, por ter revelado a verdade, eu tivesse deixado de ser irmã, cúmplice, parte. Passei a evitar o sótão, o baú, as lembranças. Mas elas vinham mesmo assim. No cheiro do arroz com alho da minha mãe. Na música que tocava quando a gente limpava a casa juntas. Até no espelho, quando eu me via sozinha no quarto que antes era nosso. Um dia decidi procurar a V. Era como se eu precisasse entender o outro lado da história. Saber quem era essa mulher que abriu mão de uma filha e anos depois, a recebeu de volta. Consegui o endereço com uma amiga da minha mãe. Bairro do Taquaral, em Campinas. Peguei um ônibus sem contar pra ninguém. Cheguei na frente de uma casa modesta, mas bem cuidada. Portão azul claro, flores na janela. Toquei a campainha com o coração saindo pela boca. Quem atendeu foi uma mulher alta, de cabelos grisalhos, olhos verdes e um rosto que, por um segundo, me lembrou a Eliane. Era ela, a tal V. Vera. "Você deve ser a Tina", ela disse, antes mesmo que eu abrisse a boca. A gente se sentou na sala, o cheiro de bolo de fubá no ar. Eu fui direto ao ponto. "Por que você fez isso com a minha irmã?" Ela suspirou e então contou. Vera era amiga da minha mãe desde a adolescência. Tiveram uma amizade forte, intensa, quase irmandade. Mas quando meu pai e minha mãe começaram a se envolver, a Vera se apaixonou em silêncio. Um dia, num momento de fraqueza ou egoísmo, os dois se entregaram. Foi só uma vez, segundo ela, mas foi suficiente. Quando descobriu que estava grávida, Vera surtou. Quis sumir, mas a minha mãe descobriu. E para não destruir a família, propôs o impensável: criar a criança como se fosse dela. Eu aceitei, covardia minha, mas também amor. Eu amava demais a Eliane e morria de vergonha. Achava que estava fazendo o melhor para todos. Eu não sabia o que sentir. Raiva, pena, alívio. Ela tá feliz? Perguntei quase sem voz. Ela tá tentando, mas tá machucada. Muito. Ela sente que a vida inteira foi uma mentira. E eu não sei como consertar isso. Saí dali com mais perguntas do que respostas. Mas pelo menos agora eu sabia. A história era mais complexa do que eu imaginava. Não havia mocinhos nem vilões. Só gente tentando lidar com a dor da melhor forma que sabia. Quando voltei para Sorocaba,
Minha mãe me esperava na varanda. Eu a abracei forte, como se aquele gesto pudesse curar todas as cicatrizes que estávamos criando. E prometi para mim mesma: eu não ia desistir da minha irmã, mesmo que ela tivesse desistido de mim. 2 meses se passaram desde minha visita à Vera. E mesmo com tudo que ouvi dela, o buraco que ficou na nossa família parecia cada vez mais fundo. Minha mãe tentava voltar à rotina, mas qualquer menção ao nome da Eliane era motivo para que ela se calasse, baixasse os olhos e mudasse de assunto. O nome da filha que ela criou por 22 anos virou um fantasma dentro da nossa casa. Meu pai continuava no mesmo estado de negação. Era como se, ao ignorar a situação, ele acreditasse que ela ia sumir. Mas eu sabia que dentro dele a culpa estava corroendo. Ele não perguntava, mas espiava quando eu abria a correspondência, como se esperasse notícias dela sem admitir. Foi quando eu decidi que não dava mais para seguir em silêncio. Liguei para minha irmã. O telefone chamou e chamou, até cair na caixa postal. Eu tentei de novo. Nada. No 3º dia ela atendeu. E a voz dela, fria. Reconheci, mas senti como se falasse com uma estranha. Lili, eu disse, tentando manter a voz firme. Eu não tô te ligando para pedir nada. Só queria ouvir sua voz. Ela ficou em silêncio. Eu fui até a sua mãe, a Vera. Quis entender, escutar. E agora? Vai escrever um livro com a minha história? Ela respondeu sem ironia. Só amargura. Expliquei o que tinha ouvido. Falei do pedido de perdão da Vera, da dor da nossa mãe, da casa que nunca mais foi a mesma. Mas cada palavra parecia bater numa parede. O que vocês querem agora, Tina? Que eu volte e finja que tá tudo bem? Que me sente na mesa e chame de mãe quem mentiu pra mim a vida inteira? Não, eu só quero você de volta. Mesmo que seja pra gente chorar tudo isso juntas. Eu já chorei o que tinha que chorar. Agora tô tentando viver. E você devia fazer o mesmo. Antes que eu pudesse responder, ela desligou. Aquilo me quebrou de novo. Mas dessa vez, quebrou diferente. Porque agora, eu entendia que ela não estava brava comigo. Ela estava tentando se proteger. E eu precisava aceitar que o tempo dela não era o meu. Alguns dias depois, minha mãe teve um pico de pressão. Fomos parar no hospital. No meio da tensão, ela olhou para mim e disse: Ela não me chama mais de mãe, Tina. Mas eu ainda chamo ela de filha. Todos os dias, dentro de mim. Essas palavras ficaram ecoando. Resolvi escrever mais uma carta para Eliane. Não para convencê-la, de nada. Só para contar sobre a pressão da nossa mãe, sobre o cheiro do café de manhã, sobre a planta que ela esqueceu de regar na varanda. Coisas simples, cotidianas, que talvez despertassem algo. Enviei pelo correio, sem expectativa. 1 mês depois ela apareceu. Eu estava na cozinha descascando legumes, quando ouvi o portão se abrir. Reconheci o som dos passos. Aquilo que ninguém esquece. Era a Eliane. Ela estava magra, com olheiras e com o cabelo preso de qualquer jeito. Mas era ela, a minha irmã, a que dividiu infância e segredos comigo. Vim ver como a dona Lourdes está. Ela disse direta. Minha mãe estava no quarto repousando. Quando a viu na porta, arregalou os olhos. Não disse nada. Apenas abriu os braços. Eliane hesitou. Deu 2 passos e caiu no choro. Aquele choro contido preso há meses. E se jogou nos braços da nossa mãe. As duas choraram abraçadas por vários minutos. Eu fiquei na porta, sem fazer barulho, segurando as lágrimas também. Não era o reencontro perfeito. Não era cena de novela. Mas era real. Depois do abraço, o silêncio reinou. Sentaram à mesa. O pai chegou e encontrou as 3 juntas. Parou no batente da cozinha sem saber o que fazer.
A Eliane olhou para ele, seca. Não vim por você. Só para deixar claro. Ele apenas assentiu com a cabeça e saiu. A visita durou 1 hora. Ela disse que ainda não perdoava, mas que também não aguentava mais viver com raiva. Queria tentar, aos poucos, entender tudo. Não prometia voltar. Só queria espaço e tempo. Foi embora do mesmo jeito que chegou, em silêncio. Mas algo dentro de mim disse que aquela era a primeira rachadura no muro que ela mesma tinha erguido. Nos dias que se seguiram, minha mãe parecia mais leve. Pela primeira vez, colocou a roupa da costura e sentou diante da máquina. Costurou uma capa de almofada azul, a cor preferida da Eliane. Meu pai, porém, afundou ainda mais. Parou de ir à oficina. Ficava no sofá, olhando pro nada. Uma noite o peguei olhando uma foto antiga da gente na praia e sussurrando. Eu era o herói delas e virei o vilão. Ele não pediu perdão, nem chorou. Mas aquele sussurro foi mais sincero do que qualquer confissão. Na semana seguinte, a Eliane mandou uma mensagem. Queria conversar comigo, só nós duas. Nos encontramos num café pequeno, no centro de Sorocaba. Ela estava mais calma, mas ainda com os olhos atentos como quem anda desconfiando do mundo. Eu tô em terapia, é por isso que voltei. Porque meu psicólogo disse que fugir não resolve. Só adia. Contei pra ela que eu também fazia terapia. Que ali eu aprendi que o amor da gente não morre com uma verdade. Mesmo que ela machuque. Ele muda. Se transforma. Mas continua amor. Ela me ouviu. E pela primeira vez, me olhou com ternura. Você me odeia? Ela perguntou. Nunca. Mas eu senti sua falta como se tivesse perdido um pedaço de mim. Ela baixou os olhos. E pela primeira vez em muito tempo, sorriu. De leve. Mas sorriu. Ela voltou, mas não voltou para ficar. E isso ficou claro no tom da conversa. Depois do café, Eliane disse que tinha planos de se mudar para Florianópolis, onde uma tia da Vera morava. Disse que precisava de distância, de um recomeço que não envolvesse passado. Eu engoli seco. A vontade era gritar, implorar para ela não ir. Mas eu já tinha aprendido que insistir não resolvia. O que restava era aceitar. Naquela semana, ela voltou em casa 2 vezes. Ficava pouco tempo, evitava contato com o pai e conversava com a mãe como se tivessem que aprender tudo de novo, desde o começo. Perguntava das receitas, das plantas, das fotos antigas. Não chamava mais de mãe. Falava Dona Lourdes. Mas dava para ver no olhar que ainda existia afeto ali. Só que coberto de mágoa. Meu pai não aguentou e um dia tentou falar. A Eliane estava na cozinha e ele entrou com um envelope na mão. Eu escrevi isso. Pra você. Não precisa ler agora. Ela pegou o envelope sem encostar nele. Colocou em cima da mesa, virou as costas e saiu. Na mesma noite, escutei meu pai chorando no quintal, sentado na cadeira de ferro, com a cara enterrada nas mãos. Fiquei olhando pela janela, sem saber se ia até ele ou deixava sozinho. Não fui. Acho que ele precisava sentir aquilo sem plateia. No domingo, Eliane veio se despedir. Disse que tinha passagem comprada para o dia seguinte. Minha mãe tentou esconder o desespero, mas os olhos vermelhos entregaram. Você não precisa ir tão longe, ela disse. Preciso sim. Aqui tudo me lembra quem eu não sou. Ela me chamou para dar uma volta na praça da igreja, como fazíamos quando éramos adolescentes. Sentamos no mesmo banco. Fiquei encarando o chão. Ela olhava para o céu. Eu te perdoo, Tina, por ter mexido no que não devia. Não porque você não errou, mas porque você também foi vítima disso tudo. Eu fiquei em silêncio. Ela não esperava a resposta. Era só o que precisava dizer. Mas eu ainda não perdoo eles. Não sei se um dia vou conseguir.
Dei um leve aceno, com a cabeça. O que eu sentia ali era um luto vivo, como se alguém tivesse morrido, mas o corpo ainda estivesse por perto. Na rodoviária, na segunda-feira, eu fui com ela. Minha mãe ficou. Disse que não ia aguentar ver a filha indo embora de novo. A espera no terminal foi pesada, silenciosa. Quando o ônibus encostou, Eliane me abraçou, forte, e sussurrou: "Cuida dela, por mim." Eu acenei quando ela entrou no ônibus e fiquei ali, parada, vendo o veículo desaparecer na curva da rodovia. Quando sumiu, chorei. Não porque era a primeira vez que ela ia embora, mas porque agora eu sabia que talvez não voltasse mais. Em casa, o clima foi de enterro. Minha mãe não falava, não comia. Ficava sentada olhando a televisão desligada. E o envelope que o meu pai tinha entregue continuava na mesa da cozinha, intacto. 2 dias depois, ele pegou o envelope e rasgou. Jogou no lixo sem dizer uma palavra. Na madrugada ouvi o barulho da oficina. Ele martelando, lixando, martelando de novo, como se quisesse esvaziar a cabeça no som das ferramentas. Os dias passaram e a vida seguiu num compasso torto. Eu acordava, ia para a faculdade, voltava e encontrava minha mãe do mesmo jeito. O telefone não tocava, não havia cartas, só silêncio. 2 semanas depois, chegou uma encomenda. Um pacote pequeno, sem remetente. Quando abri, vi um pano de prato bordado com as letras DL e uma carta com 4 linhas. Para Dona Lourdes: "O feijão com linguiça da senhora ainda é o melhor do mundo. Cuide-se." E minha mãe segurou o pano de prato como se fosse ouro. Chorou e guardou na gaveta das coisas importantes. Aquelas que a gente não mostra para ninguém, mas que visita quando a saudade aperta. Ela não disse que era da Eliane, mas eu sabia que sabia. O tempo não curou, mas acalmou. E foi nesse tempo que começamos a aprender a viver com a ausência, sem deixar que ela virasse um buraco permanente. Eu continuei escrevendo cartas para Eliane. Falava do dia a dia, dos pequenos detalhes. Às vezes mandava, às vezes não. Era mais por mim do que por ela. Um dia minha mãe me chamou no quarto. Mostrou uma agenda antiga. Lá tinha anotações de quando a Eliane era pequena. Primeiras palavras, alergias, remédios, notas da escola. Tudo escrito com amor. Eu a criei com todo o amor que uma mãe pode dar. Mesmo sabendo que ela não era minha de sangue. Só queria que ela soubesse disso. Ela sabe, mãe. Ela só precisa de tempo para acreditar. Essa parte da história ainda me pesa no peito. Me despedir da minha irmã foi como morrer em vida. Mas contar isso aqui, com você me escutando, já me ajuda a seguir. Se essa história falou com você de alguma forma, comenta aqui embaixo. Quem sabe juntos, a gente ajuda mais alguém a não se sentir tão sozinho. 3 anos. Esse foi o tempo que se passou sem que eu ouvisse a voz da Eliane de novo. Nesse período a vida seguiu, mas com marcas que não cicatrizavam por completo. Minha mãe envelheceu mais rápido. O rosto ficou mais murcho. Os olhos sempre fundos. Nunca mais costurou com gosto. Fazia só o básico. Meu pai piorou. Teve um infarto leve. Passou uns dias internado e voltou para casa mais calado do que nunca. Aos poucos, a casa foi perdendo cor. O portão verde já nem era verde. Descascado, sem pintura nova desde que ela saiu. Eu até tentei pintar uma vez, mas minha mãe não deixou. Deixa assim. É o que sobrou dela aqui. Eu me formei na faculdade. Letras. No dia da colação, olhei para o auditório e só vi minha mãe e meu pai sentados em silêncio. Lembrei de quando eu e a Eliane brincávamos de dar aula para as bonecas no quintal. Ela dizia que ia ser médica. Eu dizia que ia ser professora. E ali eu tava,
sem poder dividir isso com ela. As cartas continuaram, uma por mês, sem resposta. Mas eu escrevia, relatava a vida, o clima, os aniversários esquecidos, os bolos murchos, a roupa no varal. Era meu jeito de manter o vínculo, mesmo que só de um lado. Até que, numa manhã comum de terça-feira, o telefone fixo tocou. Era estranho ele tocar. Quase ninguém usava mais. Peguei sem pensar muito. Alô? Silêncio por 2 segundos. Tina! Reconheci na hora. Lily! Minha voz saiu fraca. O peito apertou de um jeito que eu não sentia fazia tempo. Eu tô ligando porque eu sonhei com a mãe. No sonho, ela estava sentada na beira da cama com o pano de prato que eu mandei. E chorava. Eu acordei tremendo. Senti que precisava ouvir sua voz. Ela tá aqui. Tá viva, mas triste. Tá igual o pano de prato. Guardada, mas nunca esquecida. Do outro lado da linha, ela chorou. E eu chorei também. Ficamos minutos em silêncio, só escutando a respiração uma da outra. Você tá bem? Perguntei. Tô tentando. Trabalho numa escola, cuido da biblioteca, faço terapia. Conheci uma moça legal, mas ainda me sinto perdida às vezes. A gente também se sente assim aqui, perdidos sem você. Eu ainda não consigo voltar, mas queria ver vocês. Talvez num lugar neutro. Nem na sua casa, nem na minha nova vida. Marcamos o encontro para um sábado. Um parque no centro de Itu, cidade perto dali. Lugar calmo, aberto, neutro, como ela pediu. Cheguei antes. Levei uma sacola com coisas simbólicas. Uma foto antiga, uma lembrança da infância e uma carta escrita à mão. Ela chegou com um vestido simples e um olhar cansado, mas sorriu. Um sorriso que eu não via fazia tempo. Nos sentamos em um banco. Ela olhou para mim, como se me analisasse de novo. Você tá igual, mas diferente. Você também. Mostrei a ela a foto. Nós duas pequenas, brincando com massinha no chão da sala. Ela riu. Eu lembro desse dia. Foi quando eu comi a massinha e a mãe ficou desesperada. Ela te deu um banho de vinagre, achando que ia tirar o veneno. A risada dela foi curta, mas sincera. Um suspiro de vida. Entreguei a carta. Você pode ler agora ou depois. Só queria que soubesse que a gente ainda é irmã. Mesmo com tudo, ela guardou a carta na bolsa. Eu senti falta disso. De alguém me lembrar quem eu sou, além da dor. Conversamos por mais de 1 hora sobre a vida, o presente, o que dava para contar. Ela disse que ainda não falava com o pai, que não sabia se um dia falaria, mas perguntou da saúde dele. Um sinal, pequeno, mas presente. No fim, nos abraçamos. Foi estranho no começo, mas depois o corpo reconheceu. Irmãs, apesar de tudo. Ela disse que não sabia quando voltaria a ligar, mas que o primeiro passo foi dado. Voltei para casa com um peso a menos. Não era reconciliação completa, mas era um início. Minha mãe ouviu tudo. Eu contei cada detalhe. Ela chorou, abraçada a mim, em silêncio. Ela ainda ama a gente, né? Ama. Só ainda não sabe como lidar com isso. Depois daquela ligação e do encontro no parque, as coisas mudaram. Não de um dia para o outro, mas com a lentidão que só os processos profundos têm. Eliane não voltou de vez, mas abriu espaço. Respondeu uma ou outra mensagem, mandava foto, do trabalho, às vezes um áudio curto. Minha mãe continuava sonhando com o reencontro. O tempo tinha feito o papel dele. Não curou tudo, mas amaciou a dor. E meu pai... Ele envelheceu de um jeito diferente. Mais silencioso, mais amargo. Sabia que o perdão da filha talvez nunca viesse, mas não reclamava. Aceitava como uma penitência merecida. Foi numa noite de abril, depois de um dia comum, que o telefone tocou de novo. Era Eliane. Eu pensei muito. Acho que tá na hora.
Da visita? De tentar. Mas não quero alarde. Só eu, você e a mãe. Sem o pai. Não ainda. Marcamos para um domingo. Acordei cedo. Limpei a casa inteira. Minha mãe fez feijão com linguiça, arroz branco e o famoso bolo de fubá que a Eliane amava. Quando ela chegou, o portão ainda era o mesmo. Verde desbotado com ferrugens nos cantos. Mas naquele instante não parecia velho. Parecia simbólico, uma lembrança do que fomos. Minha mãe a recebeu com os olhos molhados. Não disse nada, só a abraçou. Um abraço firme, longo. Eliane chorou. A gente ficou ali na varanda por alguns minutos, como se estivesse tentando recuperar anos em silêncio. Sentamos à mesa. Ela comeu devagar, elogiou a comida, falou da escola, onde trabalhava, das crianças da biblioteca. Rimos. Pela primeira vez em muito tempo, rimos de verdade. Meu pai ficou o tempo todo trancado na oficina. Acho que sentiu a presença dela, mas respeitou o acordo. Antes de ir embora, Eliane pediu para ir até o quarto antigo. Entrou, olhou tudo, a cama, o armário, as lembranças ainda ali. Tocou em uma foto nossa na estante e sorriu. É estranho, parece que o tempo parou aqui. Parou mesmo. A gente deixou tudo como estava, esperando você voltar. Ela não respondeu, mas ficou ali, parada, por longos minutos. Na saída, antes de atravessar o portão, minha mãe perguntou: "Você acha que um dia vai conseguir perdoar seu pai?" Eliane respirou fundo. "Eu não sei, mas hoje eu tô menos brava." 3 meses depois, minha mãe teve uma complicação no coração. Foi internada. Eliane veio para Sorocaba imediatamente. Passou uma semana no hospital com a gente. Nesse tempo, ela viu meu pai todos os dias. Não falava com ele, mas dividiam o mesmo espaço. No último dia da internação, quando os médicos disseram que minha mãe ia ficar bem, meu pai teve a crise de choro. E ali, na frente de todo mundo, se ajoelhou diante da Eliane. "Eu destruí tudo. Você tem todo o direito de me odiar. Mas eu preciso que você saiba. Eu amei você desde o primeiro dia. Só fui covarde." Ela não disse nada. Ficou ali, em pé. Depois, se abaixou, pôs a mão no ombro dele e falou: "Eu ainda tô tentando entender tudo. Mas se a gente tá aqui, é porque de algum jeito ainda vale a pena." Ele chorou mais ainda. Ela levantou e saiu. Mas aquele gesto foi mais do que ele esperava. Nos meses seguintes, Eliane começou a vir com mais frequência. Um almoço aqui, uma visita rápida ali. Voltou a chamar minha mãe de mãe. Ainda não chamava o pai de pai, mas já o escutava. Aos poucos, a distância virou lembrança. No Natal daquele ano, ela veio com um presente para cada um. Trouxe uma nova tinta para o portão. Verde, da mesma cor do início. Pintamos juntas. Na ceia, sentamos todos à mesa. Meu pai serviu o arroz. Minha mãe colocou o panetone. E Eliane, com os olhos cheios d'água, disse: "A gente não apaga o passado, mas pode decidir o que fazer com ele. Eu decidi que não quero mais viver presa ao que me machucou. Quero viver pelo que me fez forte. Foi o nosso recomeço." Hoje, Eliane mora em Sorocaba de novo. Continuamos irmãs, como sempre fomos. Nossa mãe faleceu 2 anos depois daquele Natal, mas foi em paz. Teve a filha nos braços, o marido arrependido ao lado. E a casa, aquela casa de portão verde, cheia de memórias, voltou a ser um lar. Meu pai ainda vive lá. Cuida das plantas da minha mãe como se fossem relíquias. E agora, quando Eliane o visita, eles falam de coisas simples. Ainda há marcas, claro, mas tem mais ternura do que dor. E eu? Eu sigo escrevendo, contando histórias.
Porque aprendi que a verdade, mesmo quando machuca, liberta. E que o perdão não apaga o que aconteceu, mas dá uma chance pra gente respirar. De novo. Se você acompanhou até aqui, obrigado por escutar. A dor faz parte da vida, mas é o amor que costura os pedaços. Se essa história te tocou, comenta aqui o que você sentiu. Quem sabe sua história também encontre um lugar aqui. Com a gente. E se quiser continuar ouvindo relatos reais como esse, se inscreve no canal. Aqui, você nunca vai estar sozinho.